E aí, gente, paz e graça para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pensando Fora da Caixinha. Então, o motivo desse vídeo, certo? É uma resposta a um certo cidadão, certo? Que não tem coragem de sair da sua bolha chamada Facebook, certo? E eu vou apelidar ele carinhosamente aqui de Professor Paraíba, certo? Ele e a sua turminha de seguidores estão torrando a paciência da gente por causa de textos bombasticamente ruins, certo? Que eles chamam de refutações aos argumentos protestantes acerca da tradução dos 70 ou a Septuaginta, ok? Aí o que acontece? O professor Paraíba, certo? E a sua patotinha, como todo e qualquer católico que quer defender os livros apócrifos da Bíblia deles, eles usam como argumento que os apóstolos usavam a Septuaginta, né? Que é a tradução dos 70, certo? E ele bate num espantalho ridículo de que eu estou tentando desqualificar a Septuaginta, quando na verdade não é isso. Não se trata de rejeitar a Septuaginta, mas sim dos seus livros sobressalentes, certo? Porque tem uma coisa que eu percebo que ele não faz em momento nenhum do artigo bombasticamente ruim dele. Sabe o que é? O primeiro detalhe que o professor Paraíba e a patotinha dele faz questão de ignorar ou fazer de conta que não é verdade, porque assim, eles partem do pressuposto, certo? Que os livros que compõem a Septuaginta são o quê? Os 39 da Bíblia judaica, certo? Mais os 7 da Bíblia deles, certo? Só que em momento nenhum o professor Paraíba, de desonesto e cara de pau que é, ele toca num assunto que ele deveria ter pelo menos vergonha na cara, hombridade e honestidade intelectual de mencionar. Sabe o que é? Que fora os 39 livros da tradução grega do Antigo Testamento hebraico, a Septuaginta, ela tem 14 livros a mais, não somente os 7 da Bíblia deles. Os livros que compõem a Septuaginta basicamente são 1º, 2º, 3º e 4º Macabeus, Odes, Salmos de Salomão, Oração de Manassés, Judite, Tobias, Eclesiástico, Baruque e 1º e 4º Esdras. Vem cá, ô professor Paraíba. Por que tu não falou que a Septuaginta tem todos esses livros aí? Hein? Como é que tu usa de um seletivismo tão baixo e tão sem vergonha desse? Ou vocês acham que a gente é trouxa de acreditar que os discípulos usavam a Septuaginta sem levar em conta o conteúdo inteiro dela? Ou vocês acham que a Septuaginta é só os 7 livros mais os 39? Hein? Por que vocês não falam isso para os seus catecúmenos, hein, ô professor Paraíba? Como é que você é tão desonesto a ponto de fazer uma baixaria dessa? Então eu vou destrinchar, ponto a ponto, os argumentos desse cidadão para provar que ele de irrefutável não tem nada e os argumentos dele são um monte de enchimento de linguiça, certo? Esse vídeo ele vai ser dividido em 2 partes, certo? Esses vídeos, né? O primeiro eu vou falar agora sobre a Septuaginta e a relação dela com os judeus, ok? Vamos começar. Olha a refutação bombástica que o professor Paraíba ele manda para mim, certo? Olha o que ele diz, eu vou ler aqui, ó. Só que diante de uma controvérsia religiosa inegável, que assim, anteriormente ele cita a Confissão de Westminster, que vai dizer que a Escritura é o juiz supremo a respeito das controvérsias, da doutrina e tudo mais.
Agora, olha o naipe do argumento do professor Paraíba. Só que diante de uma controvérsia religiosa inegável, a saber, quantos e quais são os livros que constituem o cânon do Antigo Testamento, o apologista protestante esqueceu de recorrer à Escritura para nos calar a nós, católicos. Não é uma maravilha? Não apresentou nenhum texto sagrado a referir a lista dos livros inspirados. Mano, você tem demência? Vocês perceberam o naipe da argumentação infalível do professor Paraíba? Ele ataca a sola escritura porque a sola escritura não mostra uma lista de livros canônicos num versículo da Bíblia, segundo ele, né? Mas vem cá, desde quando, para a sola escritura ser válida, ela tem que mostrar nas suas páginas quais livros a compõem? De onde é que você, professor Paraíba, e os seus seguidores tiraram essa ideia estúpida? De onde foi que vocês tiraram esse argumento bombasticamente espantalhoso e ridículo? De onde foi que vocês tiraram isso? Isso não fere a sola escritura, certo? Por quê? Porque como vai dizer o artigo, uma breve defesa da sola escritura não é sobre uma lista de livros, mas o princípio de que toda doutrina deve provir das escrituras. Ou seja, um camarada desse, quando ele faz um argumento infantil desse, ele já prova que ou ele é um desonesto intelectual descarado, ou ele absolutamente não sabe o que é sola escritura. Porque desde o princípio a gente vive falando para eles. Por quê? Porque ele está partindo do espantalho que sola escritura é tudo tem que estar na Bíblia, quando nunca isso foi a sola escritura, mas sim que todas as doutrinas concernentes à fé cristã devem constar e ou devem ser provadas pelas escrituras. Mas eu acho que ele ainda está no fantástico mundo da Paraíba dele, porque ele ainda não entendeu que sola escritura nunca foi, tudo tem que estar na Bíblia. Mas tem uma coisinha que eu vou fazer uma surpresa para ele. Bíblia Sagrada, Evangelho de Lucas 24:44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Curiosamente, certo? Eu fui procurar uma Bíblia católica que comentasse a respeito desse versículo, né? Que fala da tríplice divisão do cânon hebreu em lei, profetas e salmos, que os salmos são os últimos dos hagiógrafos, certo? E não encontrei na Bíblia de Jerusalém, não encontrei nem mesmo na Bíblia que eu também vou citar, no comentário católico que eu vou citar aqui, em outro comentário católico, não vou falar agora, para deixar no suspense. O máximo que eu encontrei, certo? Foi outro comentário católico em inglês que diz que Cristo estava falando a respeito das coisas que se cumpriram nele, na lei, nos profetas e nos salmos, mas não fala um detalhe muito importante. Nenhuma Bíblia católica vai falar que essa é a tríplice divisão do cânon hebreu palestino. Você só vai encontrar isso em comentários protestantes. Pelo menos até o momento que eu encontrei foi só comentário protestante. Comentário de Ellicott. Assim como os viajantes a Emaús, agora os 10 que estavam presentes, nosso Senhor leva seus discípulos ao verdadeiro método de interpretar as profecias que predisseram o Cristo. E esse método não foi uma reflexão tardia. Já fora dado em dicas e contornos. Agora eles foram levados a vê-lo em sua plenitude. A divisão tríplice da lei, os profetas, incluindo a maioria dos livros históricos, e os salmos, o último termo que representa o Ketubim, ou o hagiógrafa, ou os escritos sagrados, dos quais os salmos eram
a parte mais conspícua e correspondia àquela que era de uso comum entre os judeus. Comentário de Benson. Nesses três, os judeus costumavam compreender todos os livros do Antigo Testamento sob a lei do nome. Os 5 livros chamados Pentateuco foram incluídos. O chefe dos livros históricos se juntou aos profetas e todo o resto com os salmos. As profecias, bem como os tipos relacionados ao Messias, estão contidos em um ou outro desses livros. Então perceba, quando ele falou, certo, que porque não havia nenhuma profecia de caráter messiânico em algum desses livros, certo? Não é porque esses livros eles eram desprezados, certo? Porque os próprios comentaristas sabem que não é em todos os livros que há uma profecia de caráter messiânico, certo? A questão é que esses livros fazem parte da tríplice divisão canônica dos judeus da Palestina. E já era conhecido dessa forma até entre os judeus de Alexandria. Mas vamos prosseguir. Notas de Barnes. Na lei de Moisés, os 5 livros de Moisés. Entre os judeus, essa foi a primeira divisão do Antigo Testamento e foi chamada lei. Os profetas, esta foi a segunda e maior parte das escrituras hebraicas. Compreendia os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que eram chamados de ex-profetas, e Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 livros menores, de Daniel a Malaquias, que foram chamados de últimos profetas. Os Salmos, a palavra aqui provavelmente significa o que foi compreendido sob o nome de agiógrafa, ou escritos sagrados. Isso consistia nos Salmos, Provérbios, Jó, Cântico de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e Daniel, Esdras e Neemias e os 2 livros de Crônicas. Esta divisão do Antigo Testamento estava em uso muito antes da época de Cristo e era o que ele se referia aqui. E ele pretendia dizer que em cada uma dessas divisões do Antigo Testamento havia profecias respeitando a si mesmo, com respeito dele mesmo. O assunto particular diante deles era a sua ressurreição dentre os mortos. Próximos comentários eu vou tentar ler de forma mais resumida para não tornar a coisa cansativa. Comentário da Bíblia de Jameson Fawcett Brown. Vai dizer: Lei, Profetas e Salmos, as 3 visões judaicas das Escrituras do Antigo Testamento. Comentários de Matthew Poole. Os judeus normalmente dividiam o Antigo Testamento na lei, nos profetas e nos escritos sagrados que chamavam de agiógrafos. O livro dos Salmos era um dos últimos e um dos mais notáveis entre eles. Assim, por esses 3 termos, nosso Salvador compreende todas as escrituras do Antigo Testamento. Ele diz a eles que ele tinha, antes de sua morte, enquanto conversava com eles, e disse que todas as coisas, que eram muitas, encontradas em qualquer um desses livros a seu respeito, devem ser cumpridas. Exposição da Bíblia de Gill, certo? Moisés e nos profetas e nos salmos e a respeito de mim acerca de seus sofrimentos e morte e ressurreição de entre os mortos, de que fala. E nisso ele se refere ao que havia dito a seus discípulos e alude à distinção usual entre os judeus dos livros do Antigo Testamento, na lei, nos profetas e nos agiógrafos, entre os quais o último está no livro dos Salmos. E para concluir essa minha primeira parte do argumento, foi bom eu ter baixado o texto hebraico da Bíblia Peshitta, certo? Que você vai ver no texto hebraico que Cristo, certo? Quando você vai ler o texto hebraico da Peshitta, vai dizer o seguinte, que era tudo quanto estava escrito na Torá de Moisés, nos Navim e nos Terrilim. Lei, profetas e salmos. Terrilim, o Ketuvim, entendeu? O próprio texto hebraico da Peshitta, certo? Porque alguns termos eles não traduzem, eles apenas transliteram. E esse foi o caso, certo? Eles fazem questão de mostrar que Cristo estava falando da tríplice divisão canônica judaica. E é engraçado que eu procurei em Bíblias católicas um comentário que falasse sobre essa tríplice divisão, mas não tem. Por que será, né? E eu concluo essa minha parte do argumento com Roger Beckwith, que diz:
O fato de que o cânon do Velho Testamento, ao qual o Novo Testamento em várias outras formas se refere, tinha um número definido de livros nos tempos do Novo Testamento, é uma indicação a mais de que Jesus e seus primeiros seguidores estavam familiarizados a um cânon fechado e recomendaram um cânon fechado à igreja cristã. Entendeu, professor Paraíba? Então, seguindo a sua refutação bombástica, certo? Ele usa, né, eu entrei no terceiro ponto da minha argumentação, o argumento do silêncio, né? Que basicamente o que é que ele diz? Porque ele na maior parte do seu texto utiliza-se do conhecido argumentum ex silentio, segundo o qual a ausência de determinada informação ou fato alegado implica necessariamente a inexistência da informação ou do fato que se alega. Trata-se de uma falácia, sei. Aí ele cita o professor Manucci, que diz o seguinte: poderíamos chegar a uma solução pelo conjunto das citações do AT no NT, se estas não tivessem caráter ocasional e por isso não dirimente. O silêncio para alguns livros do AT não equivale à desaprovação. Ou seja, ele está querendo deixar o dito pelo não dito, certo? Querendo dar a entender que apesar dos apóstolos não citarem, não significa que eles desaprovavam esses livros. Ou seja, ele está fundamentando o argumento dele numa falácia da pressuposição. Então, na verdade, a falácia é dele. E eu vou mostrar, com base inclusive em documentos católicos, certo? Como a Enciclopédia Católica, que o argumento do silêncio não favorece ele de jeito nenhum. Vou começar por um judeu que ele fez questão de ignorar e ele quis dar a entender que o silêncio dele não prova nada. Quem é ele? Fílon de Alexandria. O argumento dele é que se Fílon silencia não quer dizer que ele desaprovava. Mentira. Vou aqui começar citando a fonte que ele ignorou, que é a Enciclopédia Católica. Vamos lá, ó. O que é que diz? Filo, um típico pensador judeu alexandrino, tem até uma noção exagerada da difusão da inspiração. Mas mesmo Filo, embora indicando conhecimento da leitura dos deuterocanônicos, em nenhum lugar o cita em seus volumosos escritos. É verdade que ele não emprega vários livros do cânon hebraico, mas há uma suposição natural de que, se ele considerasse as obras adicionais como estando no mesmo plano que as outras, ele não deixaria de citar uma produção tão estimulante e congenial como o livro da sabedoria. Ou seja, a própria Enciclopédia Católica está admitindo que, se Fílon considerasse esses escritos no mesmo grau de inspiração, mesmo ele conhecendo a existência deles, certo? Ele certamente não deixaria de citar, certo? Porque vejamos, por exemplo, o livro da sabedoria, ele tem algumas citações de sabedoria prática, certo? Que poderiam ser consideradas de valia por alguém que está familiarizado com esse livro, né? Conhecia a existência dele, mas acima de tudo, considerava ele com autoridade de escritura canônica. E Fílon não faz isso. O Herbert Edward Riley continua complementando o que diz a Enciclopédia Católica quando ele fala o seguinte, ó. Os escritos de Fílon, que morreu por volta de 50 depois de Cristo, não jogam muita luz positiva sobre a história do cânon. Para ele, como outros judeus alexandrinos, a lei apenas era no sentido mais alto o cânon das escrituras e sozinha compartilhou da inspiração divina no grau mais absoluto. Os escritos de Fílon, contudo, mostram que ele estava também bem consciente de muitos outros livros do Velho Testamento, além do Pentateuco. Ele cita de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, os profetas menores, Salmos, Provérbios, Jó e Esdras. De acordo com alguns estudiosos, se diz que ele demonstra familiaridade com os livros dos apócrifos, mas isso é muito duvidoso, e mesmo que isso seja reconhecido, ele certamente nunca apela a eles para dar suporte aos seus ensinos, de forma como o que ele faz com os livros incluídos do cânon hebraico, e nunca aplica a eles as formas de citação que ele emprega a se referir nos livros reconhecidos como
das escrituras judaicas. Por comparações com suas citações do Pentateuco, suas citações de outros livros sagrados são muito raros, mas é observável que mesmo nesses poucos extratos, ele atribui uma origem inspirada a Josué, Samuel, Reis, Esdras, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Oséias e Zacarias. O valor negativo do seu testemunho é forte, apesar de não conclusivo, contra a canonicidade de qualquer dos livros apócrifos ou qualquer outro trabalho eventualmente incluído no cânon hebraico. E para completar, eu quero citar mais duas obras, certo? A primeira delas é a Enciclopédia Judaica. Ela não tem uma notícia muito boa para dar para o professor Paraíba e seus seguidores. O que a Enciclopédia Judaica vai dizer? Filo, em suas obras existentes, não faz menção a Ezequiel, Daniel ou os 5 rolos. Né? Os 5 rolos, para quem não sabe, eu vou explicar. São os livros de Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Visto que, no entanto, até Siraque, ou seja, Jesus ben Siraque, né, menciona Ezequiel. Olha o que a Enciclopédia Judaica diz para elucidar a questão. O silêncio de Fílon sobre eles é sem dúvida acidental. Consequentemente, sua falha em nomear os outros livros não pode ser tomada como prova de que eles não estavam em seu cânon. Além disso, a lei, profetas e salmos e outros livros são mencionados por título em sua obra De Vita Contemplativa. É verdade que Lúcius, né, em sua obra Dos Terapeutas, né, que era um alemão, duvida da genuinidade desse trabalho. Mas Leopold, com uma autoridade em Philon, certo? Afirma que não há razão para fazê-lo. Consequentemente, a opinião de Siegfried, certo? Que é na sua obra Philo, na página 61, de que o cânon de Philon era essencialmente o mesmo de hoje, é provavelmente correta. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Aí, para completar, eu cito novamente Herbert Edward Riley, que complementa dizendo o seguinte: Philon não faz citações aos apócrifos. Ele não dá o menor motivo para supor que os judeus de Alexandria, em sua época, estavam dispostos a aceitar qualquer dos apócrifos como Sagrada Escritura. Então tu tá querendo falar pra cima de mim que o silêncio de Philon não prova nada, é? Sabe de nada, inocente. E ele pega e cita Gary Michuta, né? Que é um apologista de língua inglesa, né? E ele vai dizer o seguinte... resposta aqui, mais uma vez, temos o argumento do silêncio. Já que os livros deuterocanônicos não foram citados por Philon, é fundamentado que eles devem ter sido rejeitados. Ou seja, ele está querendo dizer que, na verdade, pode dar a entender que não foram. Aí, olha a pergunta pífia que ele faz, ó, do texto que ele citou, né? Não poderia ser a simples razão de que Philon nunca tivesse encontrado uma oportunidade para usá-los? É uma questão de raciocínio lógico, gente. Prestem atenção. Como é que um judeu de Alexandria sabe da existência desses livros, considera eles inspirados, mas, tendo nascido no ano 20 e morrido na metade do primeiro século da era cristã, nunca encontrou uma oportunidade para usar esses livros? Será possível que em quase 60 anos ele nunca pensou em utilizar esses livros se ele considerasse esses livros como inspirados? É como Edward Riley disse, a prova não é conclusiva, mas é altamente forte contra a admissão dos judeus alexandrinos receberem esses livros
como parte do cânon deles. Lembrando também o que eu disse lá no começo, e ele não mencionou, a Septuaginta tem 14 livros a mais. Ou seja, o silêncio de Philo em relação aos demais livros canônicos, como diz a Enciclopédia Judaica, ele é acidental, certo? Não é algo que deve ser considerado alarmante. Ele simplesmente não se vale de alguns livros, certo? Mas eu fico aqui pensando, 14 livros e ele não se vale de um. Nenhum. Aí eles querem dizer que o argumento do silêncio de Philo não prova nada. Rapaz, isso engana os seguidores de vocês. Quem está manjando dos macetes, das mutretas de vocês, não vai cair nessa conversinha para boi dormir não, viu, filho? O argumento do silêncio não favorece vocês. Na verdade, o silêncio de Philo e a não utilização desses livros, de acordo com as próprias referências bibliográficas de Edward Riley, da Enciclopédia Católica, que vocês ignoraram, e a Enciclopédia Judaica, mostra que, na verdade, o argumento do silêncio prejudica e muito Vossa Eminência e a sua patotinha, viu, professor Paraíba? Agora que nós já rebatemos essa falácia sobre o silêncio de Filon de Alexandria, vamos agora à ausência de alusões deles no Novo Testamento, certo? Aí ele diz o seguinte, ó, Roger Nicol, certo? Vai dizer o seguinte: deve ser notado que todo o Novo Testamento não contém uma citação explícita de qualquer apócrifo do Velho Testamento, que é considerado canônico pela Igreja Católica Romana. Essa omissão dificilmente pode ser vista como acidental. O que é algo acidental? É algo que não é de propósito. Entendeu? É algo que não tem a intenção de ser o que é. Entendeu? É um acidente. Só que o silêncio dos apóstolos quanto à utilização desses livros não é acidental. Eles conheciam a existência desses livros e simplesmente não os utilizaram. Certo? Inclusive eu escrevi 5 artigos, faltam ainda agora os livros de Eclesiástico e Sabedoria. Certo? Mostrando que os apóstolos não fizeram uso desses livros. Certo? Mas vamos continuar. Olha o que é que diz a Enciclopédia Católica. Olha como a Enciclopédia Católica, ela admite como é que o argumento, como é que o silêncio dos apóstolos, certo? Ele pode prejudicar a alegação do professor Paraíba e da sua patotinha de seguidores. Contudo, a força do emprego direto e indireto dos escritos do Antigo Testamento no Novo Testamento é levemente prejudicada pela verdade desconcertante de que pelo menos um dos autores do Novo Testamento, São Judas, cita explicitamente o livro de Enoque, há muito reconhecido universalmente como apócrifo. Veja o versículo 14. Enquanto no verso 9 ele empresta outra narrativa apócrifa à Assunção de Moisés. As citações do Novo Testamento do Antigo são geralmente caracterizadas por uma liberdade e elasticidade em relação à maneira e à fonte, que tendem a diminuir ainda mais seu peso como prova de canonicidade. Confirmando isso, o Dr. Merrill F. Unger, ele vai dizer o seguinte: apesar do fato dos escritores do Novo Testamento citarem amplamente a Septuaginta ao invés do Velho Testamento hebreu, eu digo isso porque, como eu falei, não era que eu queria desqualificar a Septuaginta, mas os livros sobressalentes, porque, por exemplo, Isaías 7,14 não é tirado do texto hebraico, é tirado do texto grego, certo? Porque quando fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, certo? Está escrito em Mateus 1,23. Foi tirado de Isaías 7,14, que o grego é partenos, e partenos é virgem, certo? Dando a entender o nascimento virginal de Cristo, certo? Enquanto no Antigo Testamento hebraico, certo? Está em Almá, certo? Só uma curiosidade, porque como eu disse, eu não desqualifico a Septuaginta, porque ela foi amplamente usada, conforme Roger Nicol, Mary F. Unger, vai dizer.
O que eu estou dizendo é que os livros sobressalentes, ou seja, os 14 livros a mais, não somente os 7, não foram utilizados de maneira nenhuma pelos apóstolos. Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Não há um único caso bem definido de uma citação de qualquer um dos 14 livros apócrifos. O máximo que pode ser dito é que os autores do NT, Novo Testamento, mostraram estar familiarizados com esses livros. Talvez se refiram a eles de uma forma indireta, mas de forma alguma os citam como escrituras inspiradas ou como tendo autoridade. Tanto é que a festa da dedicação que se originou no período dos Macabeus, certo? Ela é citada no Evangelho de João, ou seja, isso é uma alusão indireta, certo? Mas isso não significa que, por exemplo, os apóstolos considerassem esse livro canônico, certo? Porque há uma diferença entre você fazer uma narrativa de um acontecimento histórico que já fazia parte da sociedade judaica da época e considerar o livro onde essa festa é registrada e tem origem como canônico. E isso eu tenho certeza absoluta que os apóstolos não consideravam em relação ao livro dos Macabeus. Mas não eram somente os apóstolos. Mas eu não vou citar, é só falar sobre isso agora. Vou falar na parte 2 do meu vídeo, aguardem. Aí, para completar, para botar a cereja no bolo, certo? Para mostrar que o silêncio de alguns outros livros, que no começo do artigo dele, o professor Paraíba citou, certo? Que os apóstolos não citam. A enciclopédia judaica mostra o quanto é irrelevante, certo? Esse tipo de argumento. Por quê? Porque olha o que é que vai dizer. Nenhum dos apócrifos ou pseudepígrafos é jamais citado pelo nome, enquanto Daniel é expressamente citado em Mateus 24:15, Mateus 13:35, também em Lucas 11:51. A prova de que Crônicas foi o último canônico. A declaração que sobre vós possa vir o sangue de todos os justos derramado sobre a terra, do sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, contém uma referência à 2 Crônicas 24:20. As 3 principais divisões enumeradas, olhe onde? Em Lucas 24:44, lei, profetas e salmos. Como estão em Filon. Normalmente, no entanto, apenas a lei e os profetas são citados, mas as 3 divisões estão organizadas exatamente como os professores talmúdicos incluem os agiógrafos sob os profetas. Esse uso deve ser atribuído, por um lado, à falta de um termo técnico atual para os agiógrafos e por outro, a opinião de que os livros coletados dos santos escritos foram escritos pelos profetas. Em vista desses fatos, o silêncio dos escritores do Novo Testamento sobre Cânticos, Eclesiastes, Ester e Esdras não tem nenhuma influência na questão de saber se esses escritos foram ou não incluídos no cânon. Ainda fazendo um adendo sobre a questão da ausência de alusões, certo? No Novo Testamento, outra verdade ainda mais desconcertante foi atestada, né, pela Enciclopédia Católica. Primeiro foi a alusão de Judas, né, ao livro apócrifo de Enoque da Assunção de Moisés. Mas tem um ainda pior, certo? É outro que é um balde de água fria, também no argumento católico. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo 3:8, ele cita 2 homens, certo? Vou ler aqui para vocês. Como também Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Agora deixa eu te perguntar aqui, filho. Você sabe quem é Janes e Jambres? Você sabia que esses nomes não estão na escritura hebraica canônica? Você sabia que o apóstolo Paulo ele citou esses nomes de uma literatura extracanônica chamada Targum de Jonatas? Vamos pesquisar sobre os Targums.
Você sabia disso? Fora o fato de que também Paulo cita 3 filósofos gregos, Epimênides, Menandro e Arato. E há um ressalto que eu quero fazer aqui. De novo com Herbert Edward Riley. Ele diz, certo, que a mera citação de um livro não significa a sua inspiração, não significa atestado de inspiração. E é isso que eu quero me valer quando eu falo do livro apócrifo de Moisés, apócrifo de Moisés, da Assunção de Moisés, né? Do livro apócrifo de Enoque e do Targum de Jonatas. Vejam que esses homens utilizaram literaturas extracanônicas e oficialmente apócrifas para formular um raciocínio. Por quê? Porque tinha alguma verdade lá naqueles livros que eles extraíram. Agora, será possível que em 14 livros eles não poderiam ter tirado uma verdade que seja? Ainda mais partindo do pressuposto dos católicos que esses livros sempre foram considerados inspirados, desde o primeiro século da era cristã, e nós provamos que não. Mas fazer o quê, né? Eles correm das evidências como o diabo corre da cruz. O professor Paraíba me chamou de curioso, né? Mas sabe qual é a vantagem de ser curioso, professor Paraíba e Patotinha Romanista e demais irmãos que estão assistindo esse vídeo? É que o curioso ele é levado a pesquisar. E quando ele pesquisa, ele encontra cada coisa que eu vou te contar, viu? Eu vou começar mostrando os frutos da minha curiosidade a partir de agora. A enciclopédia judaica, ela deixa claro o seguinte: o Novo Testamento mostra que o seu cânone não era outro, senão o que existe hoje. Ou seja, os próprios judeus estão afirmando que o próprio Novo Testamento deixa claro que o cânone judaico utilizado era o cânone palestinense, certo? Mas tem uma obra que fala exclusivamente sobre Fílon de Alexandria, que eu faço questão que vocês vejam. Olha que revelação! A obra Lendo Fílon, né? A obra é a tradução livre, é Lendo Fílon, um manual sobre Fílon de Alexandria, certo? Que o livro está em inglês. Diz o seguinte, ó: Fílon, no entanto, também se refere a outros livros da Bíblia judaica, o Tanakh. Encontra-se referências aos profetas, os livros de Salmos e livros de sabedoria. Em De Vita Contemplativa, capítulo 25, ele sugere uma divisão tríplice das Escrituras. Poder-se-ia, portanto, afirmar que as obras de Fílon testemunham a noção do cânon judaico já estabelecida no primeiro século da era cristã. Ou seja, a própria obra que trata exclusivamente sobre Fílon de Alexandria já deixa claro que, pelas próprias obras do judeu de Alexandria, nós podemos afirmar categoricamente que já havia um cânone fechado no primeiro século da era cristã, dividido em lei, profetas e salmos, Torá, Navim e Ketuvim ou Terrilim. Vocês têm ideia do que é isso? Aí ele prossegue a sua refutação astronômica, né? Porque, vejam, o próprio escritor, que é especialista em Fílon de Alexandria, ele escreveu uma obra só falando de Fílon, certo? Ele fala que pelos escritos de Fílon dá pra gente ter uma noção do cânon judaico fechado em lei, profetas e salmos, que são os 22/24 livros, que são os mesmos 39 da nossa Bíblia. Aí ele continua citando novamente o tal do Manute aqui. Olha o que é que ele diz. Mesmo prescindindo da tese do cânon alexandrino,
A mesma ideia de um cânon restrito em vigor no judaísmo palestino apresenta dificuldades, sério, é? Apela-se, antes de mais nada, para o testemunho de Flávio Joséfo, nascido em 37 e morto no ano 100. Mas, embora se possa encontrar ali algo mais próximo de um cânon, também Joséfo é testemunha de certa incerteza e fluidez quanto à extensão do terceiro grupo de livros de escritos do Antigo Testamento. É muito difícil estabelecer em que medida ele pretendia excluir outros livros, ou até que ponto refletia, escrevendo dessa forma, a opinião unânime do judaísmo do seu tempo. E o que é que diz Flávio Joséfo? O judeu historiador Flávio Joséfo: quem não leu Antiguidades Judaicas, Contra Apion, História dos Hebreus, leia. É muito bom. Olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Não pode haver de resto nada de mais certo do que os escritores autorizados entre nós, visto que eles não poderiam estar sujeitos a controvérsia alguma, porque só se aprova o que os profetas escreveram há vários séculos, segundo a verdade pura, por inspiração e por movimento do Espírito de Deus. Não temos, pois, receio de ver entre nós um grande número de livros que se contradizem. Temos somente 22 que compreendem tudo o que se passou e que se referem a nós, desde o começo do mundo até agora, e aos quais somos obrigados a prestar fé. 5 de Moisés, que refere tudo o que aconteceu até a sua morte, durante perto de 3.000 anos, e as sequências dos descendentes de Adão. Os profetas que sucederam a esse admirável legislador escreveram em 13 outros livros tudo o que se passou depois de sua morte, até o reinado de Artaxerxes, filho de Xerxes, rei dos persas. E os 4 outros livros contêm hinos e cânticos feitos em louvor de Deus e preceitos para os costumes. Escreveu-se também tudo o que se passou desde Artaxerxes até os nossos dias, mas não como se teve, como antes, uma sequência de profetas. Não se lhes dá o devido crédito que aos outros livros de que acabo de falar, e pelos quais temos tal respeito, que ninguém jamais foi tão atrevido para tentar tirar ou acrescentar ou mesmo modificar-lhes a mínima coisa. Nós os consideramos como divinos, chamamo-los assim. Fazemos profissão de observá-los inviolavelmente e morrer com alegria, se necessário, para prová-lo. Foi isso que fez morrer um tão grande número de escravos de nossa nação, em espetáculos dados ao povo, tantos tormentos e tantas mortes diferentes, sem que jamais se pudesse arrancar de sua boca uma única palavra contra o respeito devido às nossas leis e às tradições de nossos antepassados. Olha como os escritos de Joséfo são importantes para a gente entender a história do cânon veterotestamentário. John Wenham, ele diz assim, ó: Joséfo, nascido em cerca de 37 depois de Cristo, talvez foi o mais distinto e erudito judeu dos seus dias. Seu pai foi um sacerdote e sua mãe foi descendente dos reis macabeus. Veja só, recebendo a melhor educação possível, ele provou ser algo como um prodígio. O que é particularmente interessante sobre a declaração de Joséfo é a clara distinção entre os livros canônicos que estavam completos no tempo de Artaxerxes, abra um parêntese, por isso que a tradição rabínica diz que livros escritos após o período persa não são inspirados, e aqueles escritos depois que não eram considerados dignos de igual crédito, porque a exata sucessão dos profetas terminou. Isso é inclusive confirmado em 1 Macabeus 9:27, quando fala do tempo que desapareceram os profetas. Mas vamos continuar. A ideia, evidentemente, é que os livros canônicos foram escritos ou creditados pelos profetas, mas que quando a era profética terminou, nenhum livro apropriado para o cânon foi escrito. Joséfo se compromete com uma data bem precisa para o fechamento do cânon.
Artaxerxes Longímanos reinou por 40 anos, de 465 a 425 antes de Cristo. Esdras veio a Jerusalém no 7º e Neemias no 20º ano de seu reinado. Em adição a Joséfo, há várias outras testemunhas que apontam para o tempo de Esdras e Neemias, com ocasionais referências ao testemunho de Ageu, Zacarias e Malaquias, como o tempo de reunião, término e reconhecimento do Velho Testamento. Isso é confirmado pelo Talmud babilônico, falando sobre o Cântico dos Cânticos, que ele vai dizer: após a morte dos 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo afastou-se de Israel. Leva ao próximo passo, ao item 4 do meu argumento. A Bíblia judaica oficial, certo? Aí ele diz, a objeção do cidadão é essa aqui. Falar em Bíblia judaica oficial ou mesmo um cânon judaico fechado na Palestina na época de Cristo é temerário. Também afirmar ou sugerir que nem mesmo os judeus da diáspora admitiam outros livros inspirados, além dos adotados pelos protestantes, simplesmente não é verdade. Ora, será? Será mesmo? Aí ele conclui, né, a primeira parte, que eu vou ler a outra aqui. E mesmo que admitamos a negativa para um cânon alexandrino rígido, para um cânon, não para a inspiração dos deuterocanônicos, que fique claro, nada nos impõe a aceitação de um cânon palestinense idêntico em seus livros ao atual Antigo Testamento das Bíblias protestantes. Ou seja, ele está dando a entender que, mesmo que o cânon alexandrino não exista, eu vou provar que não, certo? Que é uma pressuposição, não uma tese comprovada, certo? Não se tem a obrigação de crer, certo? Que para os judeus de Alexandria, os livros do Antigo Testamento que eles consideravam como canônicos não eram os mesmos 39 da nossa Bíblia ou os 22/24 livros, certo? Mas será que isso é verdade? Aí ele faz uma pergunta terrivelmente tosca e digna de um chorão. Olha o que é que ele diz. Se os deuterocanônicos nunca foram considerados inspirados pelos judeus, por que as discussões e divergências no período patrístico acerca da inspiração e canonicidade deles? Seguinte, professor Paraíba e demais patotinhas católicos, romanistas. A tradição rabínica é bem categórica ao afirmar que livros escritos após o período persa não são inspirados. Aí a enciclopédia católica, que faz questão de jogar na cara do cidadão que ele não sabe do que está falando, vai dizer o seguinte: tanto quanto a tradição judaica testifica, esses livros e passagens nunca fizeram parte da Bíblia judaica oficial. Agora, quem eu acredito, professor Paraíba, em ti ou na enciclopédia católica que foi redigida por eruditos da tua religião? Quem eu vou acreditar? Aí ele cita o professor Manucci, né, que diz assim, ó. Com frequência, sugere-se que o cânon hebraico foi fixado numa espécie de sínodo rabínico que se realizou em Jâmnia. Na verdade, certo? Abrindo um parênteses aqui, o sínodo de Jâmnia ele não tratou sobre o cânon. Por mais que tenha alguns que venham querer dizer, certo? Que foi no sínodo de Jâmnia que o cânon judaico foi definitivamente fechado, certo? No ano 90. E eu vou mostrar claramente mais abaixo que não, e vocês vão ver por quê. Certo? Ele poderia ser deixado de lado que não ia fazer a mínima falta. Certo? Porque a única coisa que eles fizeram foi discutir se alguns livros deixavam as mãos impuras. Então a tradição deles, né, foi deixada mais ou menos intacta. Eles nem tocaram no assunto do cânon hebreu. Aí vai dizer o seguinte: pelo ano 90, sem o concílio dos rabinos em Jâmnia, inclusive, que se não me engano o professor Paraíba admite, né, que não foi um concílio propriamente dito lá em Jâmnia, né, agora ele admite, né, agora ele admite.
vai dizer o seguinte, o Conselho dos Rabinos em Jâmnia teria fixado de uma vez por todas a lista definitiva dos livros inspirados, isto é, o chamado cânon palestinense. Recentemente também essa tese foi criticada, por isso propõe-se impor maior cautela. Em Jâmnia certamente havia uma escola rabínica para o estudo da lei, mas não há provas ali que tenha sido compilada uma lista definitiva dos livros sagrados. Não houve um cânon hebraico rigidamente fixado a não ser no fim do século III? Peraí. Vou começar citando aqui a enciclopédia judaica, certo? Ele disse que não dava para saber, né, qual certo, quanto é que o Joséfo separou dos livros e tal, e coisa e tal. Eles se baseiam muito na pessoa que fala, não no que ela fala, né? Isso é típico deles. Eles sempre vão apelar para esse tipo de coisa. Mas a enciclopédia católica, ela vai dizer o seguinte: Joséfo enumera 22 livros, que ele divide da seguinte forma: 5 livros de Moisés, 3 históricos contendo a história de Israel desde a morte de Moisés até Artaxerxes I, escritos pelos profetas, e 4 livros restantes compostos por hinos e advertências. E depois que ele cita a contra Apion, né, quando ele fala dos outros livros que falam da história de Artaxerxes para cá, mas não é dado a eles o mesmo prestígio, a mesma credibilidade que as escrituras canônicas oficiais, a enciclopédia judaica prossegue dizendo: é evidente que Joséfo, em vez de contar Ruth e Lamentações como livros separados, combinou-os com Juízes e Jeremias, respectivamente. Como livros históricos, ele considerou tudo que narrava qualquer coisa histórica e, portanto, inclui o Jó. Ele considerou Salmos, Provérbios, Cântico de Salomão e Eclesiastes não históricos. Nenhum outro arranjo teria sido possível para Joséfo, pois é sabido na literatura talmúdica e midrástica que em sua época, quando os tanaítas floresciam mais, todos os livros agora familiares eram considerados canônicos. Ou seja, a enciclopédia judaica, mais uma vez afirmando, assim como a obra Lendo Filon, que eu também citei, afirma: já na época tanto de Filon quanto de Joséfo, o cânon hebraico de 24 livros, 22/24 livros, alguns enumeram assim, já estava definido. Lembrando que Joséfo é 30 anos antes de Jâmnia. E como disse Herbert Riley, Joséfo estava falando com o porta-voz do povo dele. Viu? Mas vamos continuar. Olha o que a enciclopédia católica ainda vai falar, que ainda compromete ainda mais esse argumento. Por que vocês ignoram as fontes de vocês, hein? Vamos ver o que a fonte de vocês fala. A enciclopédia católica, ela diz assim, ó: aduzem o fato de que certos livros deuteros foram citados com veneração e mesmo em alguns casos como escrituras por doutores palestinos ou babilônicos. Olha só. Mas as declarações particulares de alguns rabinos não podem superar a consistente tradição hebraica do cânon atestada por Joséfo, embora ele próprio estivesse inclinado ao helenismo, e até pelo autor judaico alexandrino de Quarto Esdras. Ou seja, a enciclopédia católica está dizendo que a tradição judaica quanto ao cânon palestino tem peso. O que me leva ao 5º ponto do meu argumento. Cânone alexandrino, né? O dito cujo prossegue na sua linda dissertação dizendo o seguinte: porque é fato inegável, ainda que não tenhamos uma lista invariável, mas oscilante, quanto ao número de livros considerados sagrados pelos judeus da diáspora, que os deuterocanônicos eram sim considerados inspirados pelos judeus da dispersão. Olha só o que ele fala depois. Ele fala, né, da uma obra da Paulus, né? Ele cita assim: uma tese clássica até agora para explicar isto, a diferença entre o cânon católico e o protestante, é que havia 2 cânones ou listas de livros sagrados no judaísmo por volta do final do século I. Um cânone palestinense, mais curto, e um cânone alexandrino, mais longo, representado na Septuaginta. A igreja protocristã adotou o cânone alexandrino. Sério, peraí. Lá vem a enciclopédia católica de novo, ó.
Além disso, porque logo após falar de Fílon, olha só o que é que ela fala aqui. Além disso, como foi apontado por várias autoridades, o espírito independente dos helenistas não poderia ter chegado ao ponto de estabelecer um cânon oficial diferente daquele de Jerusalém, sem deixar vestígios históricos de tal ruptura. Assim, a partir dos dados disponíveis, podemos inferir com justiça que, embora os deuterocanônicos fossem admitidos como sagrados, veja, sagrados é uma coisa, pelos judeus alexandrinos, eles possuíam um grau menor de santidade e autoridade do que os livros mais aceitos, ou seja, os hagiógrafos palestinos e os profetas. Refutados pela própria Enciclopédia Católica, eu prossigo para o meu 6º ponto. Septuaginta não é um cânon, certo? Lee MacDonald, ele vai dizer o seguinte, ó: o maior problema com a teoria do cânon alexandrino é que não há listas ou coleções que alguém pode olhar para ver quais livros o compunham. O próprio Pfeiffer reconheceu que ninguém sabe qual era o cânon dos alexandrinos e outros judeus da diáspora antes da Septuaginta ser condenada na Palestina, cerca de 130 depois de Cristo. Há muito tempo atrás, e Reus concluiu que nós nada sabemos sobre a Septuaginta antes do tempo que a igreja fez uso extensivo dela. Isto inclui a condição do texto e a sua forma, assim como sua extensão. Outro problema com a teoria do cânon alexandrino é que não se demonstrou conclusivamente que os judeus alexandrinos ou outros judeus da dispersão tinham mais probabilidade de adotar outros escritos como escrituras sagradas do que os judeus da Palestina nos 2 séculos antes de Cristo e no 1º século depois de Cristo. Além disso, não há evidência ainda que mostre a existência de um diferente cânon das escrituras em Alexandria em comparação com a Palestina do 2º século antes de Cristo até o 2º século depois de Cristo. Isso aqui é um acadêmico que está falando, não é o achismo de vocês não, pô. A Enciclopédia Católica, lá vem ela de novo, ó. Diz assim, ó: esses veneráveis manuscritos da Septuaginta variam um pouco seu conteúdo fora do cânon palestino, mostrando que nos círculos judaico-alexandrinos o número de livros extras admissíveis não foi determinado com precisão, nem pela tradição, nem pela autoridade. Olha a Enciclopédia Católica aí tacando um tapa na cara de vocês. Prosseguindo, F.F. Bruce, certo? Na sua obra O Cânon das Escrituras, vai dizer o seguinte, ó: frequentemente sugere-se que, enquanto o cânon dos judeus da Palestina limitava-se aos 24 livros da lei, profetas e escritos, o cânon dos judeus de Alexandria era mais abrangente. Não há evidências de que tenha sido assim. De fato, não há evidências de que os judeus de Alexandria tinham um dia promulgado um cânon das escrituras. Ou seja, os caras baseiam tudo no argumento da pressuposição. É um tiro no escuro. Se colar, colou. Entendeu? Agora, vamos enumerar aqui algumas coisas que eles simplesmente omitem. Vamos lá. 1. A Septuaginta tem 14 livros a mais. Não somente os 7 da Bíblia deles. 2. Já havia uma noção de quais livros eram considerados canônicos, tanto pelos judeus de Alexandria, na pessoa de Fílon, que é um forte testemunho disso, quanto na Palestina, na pessoa de Flávio Josefo. Certo? E isso anos antes do tal do Concílio de Jâmia, ou no final do século III, onde eles tentam esticar a data para o encerramento do cânon judaico. Mas eu vou abordar sobre isso também. Me aguardem. Vamos lá. E 3. É confirmado pelos acadêmicos, pela Enciclopédia Católica, que Septuaginta não é um cânon. Certo?
Agora vocês lembram que eu mencionei os tanaítas? Pois é, vou falar sobre eles agora mesmo. Para quem não sabe, os tanaítas eram um grupo judaico que surgiu, alguns dizem que surgiu no ano 30, outros um pouco mais tarde, certo? Mas tem uma coisa interessante, certo? Que foi preservada no Talmud babilônico, que os tanaítas disseram, esses judeus do século I, certo? Que foi um grupo também que deixou de existir já no ano 200, né? No final do século II. Vai dizer assim, ó: nossos rabis ensinaram, a ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jeremias, Ezequiel, Isaías, os 12 profetas menores. A ordem dos agiógrafos é Ruth, o livro dos Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Daniel, o rolo de Esther, Esdras e Crônicas. Aí olha só que coisa interessante, ó. Lee MacDonald, que eu já citei anteriormente, vai dizer assim, ó: apesar de preservado no Talmud babilônico, essa passagem é geralmente entendida como uma baraíta, ou seja, uma tradição do período tanaíta, que eu mostrei aqui, é do 1º século, lá do ano 30. É uma referência muito importante porque ela claramente identifica os escritos que constituíam a coleção de 24 livros dos escritos sagrados para os judeus e assume uma divisão tríplice do cânon bíblico. E claro, eu já li, mas vou ler de novo para vocês entenderem. Como diz a obra Lendo Philon, que eu li lá atrás. Diz assim: Philon, no entanto, também refere-se a outros livros da Bíblia judaica, o Tanakh. Encontra-se referências aos profetas, os livros de Salmos e livros de sabedoria. Em Devita Contemplativa, ele sugere uma divisão tríplice das Escrituras. Poder-se-ia, portanto, afirmar que as obras de Philon testemunham a noção do cânon judaico já estabelecida no 1º século da era cristã. Mas ainda há alguma outra coisa que eu quero falar a respeito. Vamos lá. E para fechar, eu vou ler esse outro comentário bíblico, certo? De Romanos 3 e também de algumas passagens de Romanos 11, certo? Dando uma explanação que é exatamente como nós, protestantes, interpretamos, certo? Vamos lá. Falando sobre Romanos 3. Então, quando ele diz, será que a falta de fé deles, ele exclui essa objeção, mostrando a conclusão inadequada que ela gera. Pois se a prerrogativa dos judeus fosse retirada por causa da incredulidade de alguns, seguiria que a incredulidade do homem anularia a fidelidade de Deus, o que é uma conclusão inaceitável. É o que ele diz, a infidelidade deles, ou seja, daqueles que não creram, anula a fidelidade de Deus. Isso pode ser entendido de duas maneiras. De uma maneira, como se referindo à fé pela qual alguém acredita em Deus, pois a fé dos crentes não é anulada por aqueles que não acreditam, porque o mal em alguns membros da sociedade não anula o bem de outros membros. Alguns deles, como ele vai citar o quê? Salmo 33:12. Alguns deles abençoou e exaltou, e alguns deles fez santos e trouxe para perto de si mesmos. Alguns ele amaldiçoou e humilhou e retirou-os do seu lugar. É contra aqueles de quem Agostinho de Hipona diz na carta ao povo de Hipona: que outro motivo os inspira e o que mais faz eles discutirem, exceto que quando um bispo, clérigo, monge ou monja cai, eles acreditam que todos são assim, mas nem todos podem ser expostos. De outro modo, pode ser entendido como a referência à fé com a qual Deus é fiel em manter suas promessas. Aquele que prometeu é fiel. Essa fidelidade seria anulada
se acontecesse que os judeus não tivessem vantagem apenas porque alguns não creram. Tá entendendo? Agora eu vou me deter um pouco mais na leitura de Romanos 11, certo? Onde fala que Deus não rejeitou o seu povo, certo? Mas é assim, ó, depois de mostrar que a queda dos judeus é deplorável, embora não totalmente desculpável, o apóstolo agora mostra que não é universal, ou seja, não foram todos que caíram. Exatamente como a gente diz, não foram todos, foram alguns, certo? Primeiro ele levanta uma questão, segundo ele responde e terceiro ele tira uma conclusão. Primeiro, portanto, ele diz, pergunto, então Deus rejeitou o seu povo, isto é, os judeus, porque ele os chama de incrédulos e contrários. Até o salmista pergunta, ó Deus, por que você nos lança para sempre? Ou por que nos rejeitaste para sempre? O Senhor desprezou o seu altar? Então, quando ele diz de modo algum, ele responde a pergunta que mostra que Deus não rejeitou totalmente o povo judeu. E é isso que ele diz, de maneira alguma. O povo judeu foi totalmente rejeitado. Ele prova isso, antes de tudo, com respeito a si mesmo, dizendo, eu mesmo, vivendo na fé de Cristo, sou israelita de raça. Eles são israelitas, eu também. Porque havia entre o povo de Israel alguns prosélitos que não haviam descido em carne dos patriarcas, e ele diz que isso não é dele, acrescentando, um descendente de Abraão. Eles são descendentes de Abraão? Eu também. Quando então ele diz, então também no presente momento, ele adapta tudo isso à situação atual. Ele define a adaptação dizendo, então também no presente momento em que uma multidão de pessoas parece ter se desviado, há um remanescente escolhido pela graça, salvo de acordo com a escolha da graça de Deus. Tu não me escolhestes, mas eu te escolhi. Ele cita João 15,16. Em segundo lugar, mas se é pela graça que foram salvos, não é mais com base nas obras. Ele nos salvou não por obras por nós feitas em justiça, mas em virtude de sua própria misericórdia. E depois de mostrar que a queda dos judeus não é universal, o apóstolo começa agora a mostrar que sua queda não foi inútil nem irreparável. Veja só, o cara está interpretando exatamente como a gente. Em relação a isso, ele faz duas coisas. A primeira, ele mostra que a queda dos judeus é útil, irreparável. Segundo, ele contesta a vanglória dos gentios contra os judeus. Isso vale para vocês, viu? Que ficam se achando, dizendo que Deus entregou os judeus às baratas. Você não deve pensar isso, viu? Romanista arrogante. Em relação à primeira, ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz uma pergunta e depois ele responde. Primeiro, portanto, ele diz, foi afirmado e provado que, exceto pelos escolhidos, o restante dos judeus foi cegado. Então surge a pergunta, eles tropeçaram para cair? Isso pode ser interpretado de duas maneiras. A primeira maneira é a seguinte, Deus permitiu que tropeçassem apenas para cair? Ou seja, não para qualquer benefício que pudesse seguir, mas apenas desejando sua queda? Isso, é claro, seria contrário à bondade de Deus, que, como diz Agostinho, é tão grande que não permitiria que nenhum mal acontecesse, exceto por algum bem que ele tira do mal. Por isso diz, ele despedaçará muitos e inumeráveis, e fará outros permanecer em seu lugar. Cita também Apocalipse 3,11, segure firme o que você tem para que ninguém possa agarrar a sua coroa, a saber, porque Deus permite que alguns caiam, para que sua queda seja a ocasião da salvação para outros. Outra interpretação é a seguinte, tropeçaram para cair, ou seja, permanecer caídos para sempre, ele não ressuscitará de onde jaz, Salmo 41,8. Ou então quando ele diz que não seja assim, ele responde a pergunta, primeiro de acordo com a segunda interpretação, que é reparável. Depois resolve a questão de acordo com a segunda interpretação, mostrando que a situação dos judeus é reparável. Ou seja, todo mundo, até ele, certo? Até ele sabe disso. Só vocês, romanistas bitolados, é que não entendem. Mas vamos para a próxima. Agora vem aí, olha o que é que vem a seguir. Aqui é falando sobre Romanos 11:29, certo? Então, quando ele diz pelos presentes, né? Pelos atuais, excluindo uma objeção, pois alguém pode afirmar que, embora os judeus fossem amados por causa dos seus antepassados, a hostilidade que exercem contra o evangelho os impedem de serem salvos no futuro.
Mas o apóstolo afirma que isso é falso, dizendo os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis, isto é, sem arrependimento, como se dissesse, Deus dá algo a certos, ou que chama certos, e é sem arrependimento, porque Deus não muda de ideia. O Senhor jurou e não mudará de ideia. Ele cita Salmo 110, versículo 4. Aí você pode estar se perguntando, quem foi que comentou esse tipo de coisa exatamente como interpretam os protestantes que não são antissemitas, porque isso também existe no meio protestante, certo? Quem foi que comentou desse jeito? Quer saber? Vou falar não. Vou deixar no ar. Então, meus amados, como vocês viram, certo? Nos comentários que eu li, nos comentários bíblicos, né? O comentário católico norte-americano, o outro comentário bíblico e o catecismo católico. Nenhum católico romano hoje, certo, pode ter a mentalidade de que os judeus eles são um povo amaldiçoado, um povo rejeitado por Deus, entregue ao Deus dará, certo? Porque os próprios comentários bíblicos e o catecismo que eu citei atestam o que eu estou falando, certo? Os judeus continuam sendo o povo de Deus, continuam sendo guardiões dos antigos oráculos, do Antigo Testamento, certo? Quem pensa o contrário, seja ele católico, seja ele protestante, é antissemita, não importa o que, se por ignorância ou por pura rejeição mesmo aos judeus, certo? É antissemita, certo? E quanto ao Antigo Testamento, a igreja não tem nada no que se intrometer nesse aspecto. O Antigo Testamento é a jurisdição dos judeus, os judeus é quem são guardiões das escrituras hebraicas e nada vai mudar isso. Não importa o quanto os católicos romanos, os romanistas, os opositores, tentem dar um sentido pró-papal e pró-católico romano às escrituras, mesmo porque isso é ignorância, certo? Eles não vão mudar a realidade de que Deus ainda tem uma aliança com Israel e há promessas a se cumprir acerca do povo judeu, certo? Dito isso, restam só as minhas considerações finais e o choro livre dos nossos opositores. Bem, gente, é isso aí. Essa é a primeira parte do meu vídeo. Eu peço mais uma vez desculpas. Eu não consegui ser mais breve do que isso, porque era muita informação para passar, certo? Eu espero que os irmãos sejam edificados na fé, certo? Não se preocupem com os nossos opositores, né? A turminha do barulho, certo? E eu não vou me admirar se o professor Paraíba e a sua turminha vier com muito mimimi depois desse vídeo, certo? Até porque se tem uma coisa que eles são bons é nisso, certo? E olha que essa aqui é a parte 1. A parte 2 vem aí. E ela vai ser bem pior. Se com a parte 1 o caldo já entornou, se prepare que o caldo vai engrossar mais ainda com o que eu pretendo trazer. Certo? E você, querido romanista, que provavelmente vai assistir esse vídeo, não se esqueça do seu dislike. Ele é muito importante para mim. É sinal de que eu estou no caminho certo, certo? Porque a razão do seu dislike é a razão de eu continuar defendendo a minha fé. Então, dito isso, não vai restar outra coisa aos nossos opositores, certo? A não ser isso aqui. Não contar tudo pro meu pai, viu? Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.